Para começar, muito prazer estar com você aqui. Prazer te rever aí depois desses, sei lá quantos anos. Não, mas sei a lá gente quantas se décadas. reviu. Não, a gente se reviu na Cidade das Artes. Ah, verdade. Você estava por lá em 2016, 2015, não Me lembro. lembro disso. Você e seu irmão. Exatamente. Felipe estava lá também. Me lembro disso. Então, e aí, ó, você lembra desde quando a gente se conhece? 8, 9, 10 anos, Montanha Clube. Aí eu fiz aqui a listinha: Colégio Marista São José, Estrada Velha da Tijuca, Avenida de São Passos. A gente fazia aula de piano. Era Tia Laíde o nome dela? Dona Laíde, isso. Dona Laíde. Dona Laíde. Gente, aquelas festinhas, né, com a pirralhada. Lembro. A gente era pirralha. Eu tomava cada puxão de orelha da Dona Laíde, gente. Não era pra eu enveredar pra música, porque o piano era um instrumento qual eu não me identificava com o estudo do piano, que era muito solitário, sabe? E a Dona Laíde tinha eu imagino que ela já deva ter feito a passagem, né? Porque na época ela já era uma senhorinha. Então, que Deus a tenha, mas era uma maneira de ensino assim de 1710. A gente sofria, né? E detalhe, Carlos, eu não estava enxergando direito, porque eu já estava desenvolvendo uma miopia com 10 anos, por aí. Então eu ficava assim, ó, desesperada na partitura, procurando. Aí eu ia de ouvido no piano, tocava, errava pra caramba, porque eu não conseguia enxergar e não estava admitindo usar óculos. Eu já era assim, né? Desse jeito. E aí tinha que decorar que tudo. Gente, tô vendo tanta gente querida entrando aqui, Letieri, Abel Veloso, tanta gente querida, tão honrado com a presença, com presenças tão honradas aqui nessa live. Obrigado, gente, pela presença de vocês. A gente está aqui hoje falando amenidades sobre a nossa vida passada na Tijuca. Nós somos tijucanos. Eu nasci lá, inclusive. Eu nasci no Hospital Central de Aeronáutica. Eu nasci numa maternidade que nem existe mais, mas eu nasci na Tijuca também. Então vamos às perguntas. Pode fazer. Tijucanos em ação. Então, a gente já falou. A primeira pergunta era: que memórias mais marcantes você tem da infância? Olha, eu tenho memórias muito interessantes da infância ali no Montanha Clube. Assim, a gente desfrutou de uma natureza muito exuberante naquele clube, né? Foi e o nosso pai ia para lá conosco, assim, sabe? E ele ia para a piscina, deixava a gente na piscina e ficava lendo. E eu adquiri. Aí depois eu fiz natação muito tempo ali, quase competi lá com o T. Washington, não sei se você lembra. Eu lembro. Mas, assim, você falou depois a Patrícia Morim, que foi uma atleta olímpica, eu fui da equipe e tal. E até hoje eu sou um dos caras que troca, assim, eu vou falar uma coisa nessa live, depois você apaga, depois você edita. Mas que troca um mar por uma piscina. Sou absolutamente apaixonado por uma piscina. Eu gosto muito de praia. Eu confesso. Mas eu adoro não sinto praia. Vontade em piscina. Mas a piscina é uma coisa relaxante, gente. Ela não pode estar muito lotada, entendeu? Mas quando ela não está muito lotada, não dá aquela coisa horrível de gente pra caramba, é uma coisa muito relaxante. O mar, ele é maravilhoso de olhar, é maravilhoso de dar uma paz, mas o mar é uma sopa de bicho. Já toda hora toma mordida de peixe, não sei o que lá. Enfim. É verdade. Enfim. Vamos lá. Sabe o que eu lembro? A gente indo de ônibus. Hoje em dia criança nenhuma faz isso, os pais não deixam. A gente descia o alto, pegava o 220 e ia pro São José. O São José ficava em frente ao Morro do Borel, galera. E lembra que tinha aquela fábrica? A fábrica de Souza cigarros. Cruz. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? A gente passava o recreio inteiro, a gente devia ter pulmão de fumante por ter um colégio do lado da Souza Cruz, que era cheiro de cigarro, de Marlboro, aquele cheiro de fumo. Assim, se aquilo ali faz mal, meu Deus do céu, meu pulmão, eu não fumo, meu pulmão, vou, sei lá, tirar a chapa do pulmão qualquer dia desse, vou ver meu pulmão todo amarelo de cigarro daquela época. Não, que exagero. Então vem cá. Agora vamos para a parte da família, né? Que a gente não precisa nem falar quais são suas influências musicais por causa do seu pai, grande, saudoso maestro Armando Prazeres, e seu tio, irmão da sua mãe. Nossa, o Perfeito Fortuna. Aí você podia falar
que você cresceu nesse ambiente de música e arte. Fala um pouquinho, assim, de tudo isso, suas influências com eles. Olha, Ana, na verdade, eu gosto muito desse assunto porque é muito bonita essa mistura a qual eu tive o privilégio de nascer, né? Meu pai, ele era um ex-seminarista e foi para o seminário para fugir da pobreza, porque a família era muito pobre. E a minha mãe também era uma apaixonada por música clássica e por música coral. E quando conheceu meu pai, já era apaixonada, porque ela, na verdade, era uma pessoa que conheceu meu pai nos corais. Então ela já tinha procurado música clássica antes de conhecer meu pai. E a gente vivia numa redoma muito forte de música clássica, mas eu me lembro de situações deliciosas, por exemplo, no Circo Voador, que teve nos seus primórdios a figura do meu tio como um dos grandes idealizadores, né? Foi ele, o Márcio Calvão e não sei quem mais, mas o Perfeito Fortuna foi a alma artística do Circo Voador. Com certeza. E começou no Arpoador, que depois do Arpoador foi para o subúrbio carioca, acho que foi para Maré, para a favela da Maré, se não me engano, e depois da favela da Maré foi para Lapa. E na época que o Circo Voador estava na Lapa, que meu tio era figura importante, que era a figura que tinha idealizado tudo aquilo ali, eu vi surgir, sabe, eu vi pelo menos, não vi surgir, mas pelo menos vi despontar por causa do circo, Tim Maia, Blitz, as bandas todas de rock Paralamas, que estavam nascendo, né? bandas, Paralamas. e o lugar dessas bandas era esse, sabe? Era o Circo Voador. E eu me lembro, assim, de ajudar meu avô a vender salsichão no Circo Voador. Meu avô, umas histórias engraçadíssimas, gente. Eu não conheci seu avô. Dele vendendo salsichão no Circo Voador. E eu me lembro, assim, do show do Tim Maia. O Tim Maia cantando. E era muito engraçado. Eu estava com 15 anos, a minha redoma era uma bolha de música clássica muito grande, e aquilo para mim era tudo muito diferente, muito chocante, né? Porque eu ficava vendo o Tim Maia, ele cantando no show, ele falava retorno mais do que ele cantava, né? Ele cantava retorno. Daqui a pouco ele assim, Era muito engraçado. suco de caju, goiabada para surpresa, retorno, aqui não tá legal, retorno. Eu ficava assim, o cara fala mais retorno do que ele canta. Isso quando ele ia no show, né? Porque o Tim Maia tinha a coisa. E tinha essa história de não ir aos shows que ele ia marcar. Não é lenda. Enfim, essa lenda. E aí eu me lembro, assim, que eu convivi ali no Circo Voador, sabe? Ajudando meu avô a vender salsichão, porque queria sair de casa, tinha 15 anos, estava entediado em casa. E ficava lá ajudando ele. Minha família tinha uma barraquinha também, que elas vendiam pastel integral, leite de soja, aquelas coisinhas assim. E aí eu me lembro, assim, uma hora o Perfeito virou... o Tim Maia virou e falou assim, né? Ô, Perfeito, cadê você, seu doidão? Tá tomando aquele chá lá, tal... Porque o meu tio tinha ido morar com os índios. Naquela época, ele tinha meio que largado o barco, e ele foi lá pro Santo Daime. Viver lá com os índios. Então, toda essa mistura, sabe, eu vivi. E eu vou te falar uma coisa, sabe? Eu falo muito do Perfeito como essa influência popular, mas eu tenho que dar o crédito aos meus tios, o Fernando e o Biel, que de fato foram tios porque o Perfeito viajava muito e era muito, sabe, um homem do mundo. Eles é que tomavam conta ali eles é que influenciavam a gente nessa parte mais pop. Então, por exemplo, eu me lembro que o Biel, ele colocava pra gente Beto Guedes, assim, aí a gente ouvia muito Beto Guedes, assim, e eu comecei a me apaixonar muito, muito fortemente pela música mineira. Já o Fernando, ele colocava rock progressivo, e aí, de repente, eu via muito Caetano e Gil naquela época também, e
gostava de muita coisa, apesar da minha redoma ser toda muito clássica na minha casa. Toda vez que eu ia para casa da minha avó, sabe, eu tinha essas referências, entendeu? Tinha o quarto dos meus tios lá, eu entrava e me deparava com essas músicas. Então, eu comecei a ver também no circo, na época, e depois, posteriormente, na Fundição Progresso, que hoje meu tio está à frente, sabe, ver muita poesia, por exemplo, shows. A Fundição Progresso hoje, ela abarca. E sabe que a Fundição Progresso, na verdade, foi quando o Perfeito chegou lá do Acre, se não me engano, no Acre. Ele chegou de lá e eles iam colocar abaixo esse casarão, que era Fundição Progresso, um casarão lindo que tem ali do lado do Circo Voador. Eles iam colocar abaixo. Era uma fábrica, né, Carlos? E ele fez um cordão, ele fez um abraço, ele não deixou. É uma fábrica de fundição, uma fábrica daquelas peças de metal que você coloca nos bueiros, essas coisas assim, sabe? Para tapar o bueiro mesmo ali, aquelas coisas assim, sabe? É uma fundição, né? Uma coisa de você fazer aço ali, ferro, sei lá. Eu sei que eles conseguiram. Então hoje você tem ali na Fundição Progresso Intrépida Trupe, que é um monte de gente fazendo malabarismo lindo, assim, sabe? Lindo. Super artístico. A Companhia Armazém Teatro, a Débora Coker, que estava lá até há pouco tempo, a Petrobras Sinfônica está lá hoje, ou seja, é um caldeirão cultural. E eu aprendi um pouco assim também, vendo poesia, vendo um monte de coisa. Eu acho que eu aprendi com esse caldeirão, sabe? Eu acho que na Osba eu não quis fazer uma orquestra que simplesmente tocará belas músicas clássicas. Não, eu acho que a gente aqui pôde construir. Porque se trata da Bahia também, a Bahia é um lugar muito especial, muito especial. Porque se trata da Bahia, a gente conseguiu construir aqui uma confluência de coisas maravilhosas, assim, que, na verdade, no âmbito da música de concerto, porque, claro, sempre existiu também em todos os âmbitos, porque isso aqui é uma terra abençoada, os artistas aqui tomam alguma água que eu não sei o que acontece, que eles se tornam realmente muito especiais. Tomam banho de pica em Itaparica, né? Itaparica, fazer uma banho de pica. E todas as águas da Bahia. Maravilhoso. Olha, e aí, você já estava falando dessa tua totalidade na música, da música clássica até a música pop e tudo mais, né? Desde do piano do seu pai, regência do seu pai, até o teatro do seu tio, né? Circo Voador. Mas aí eu queria te perguntar, você estudou música clássica no Brasil, mas também em outros países, Carlos? Você foi estudar em outros países? E quais foram os lugares? Olha só, eu tinha 23 anos de idade quando ganhei uma bolsa para estudar na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim, oboé lá. Já tinha faculdade de oboé, já tinha curso técnico de oboé, que é feito antes da faculdade. E aí, fui para Berlim e consegui conviver com aqueles monstros sagrados da música. Eu acho que se a música clássica tem uma meca, essa meca é a Filarmônica de Berlim. Também é Viena e tudo, mas Berlim tem toda uma conjuntura especial de grandes maestros e grandes solistas que sempre estão lá. É uma cidade que, por conta da junção com o lado da Alemanha Oriental e Ocidental, por conta dessa junção, ela acabou que hoje ela tem 9 orquestras, ela tem 3 teatros de ópera, uma ópera por dia em cada teatro. É uma coisa surreal. Agora, na pandemia, naturalmente, eles devem ter parado um pouco, mas eu nunca vi uma vida cultural tão dinâmica, e isso foi muito importante para mim. Fiz Filarmônica, a Academia Karajan, que é a Academia da Filarmônica de Berlim. Eu fiz 2 anos, de 98 a 2000. E depois eu fui fazer cursos com o Karabchevsky, que é meu
professor de regência, né? Meu eterno professor de regência, o Isaac Karabuchevsky, em Riva del Garda, na Itália. E Riva del Garda é um lugar assim, muito especial. Assim, é um dos lugares mais lindos que eu já vi. E aí, É próximo da onde? você tem toda... Olha, Riva del Garda é no Lago de Garda, é ali perto de Verona, mais ou menos perto de Verona, Trento, norte da Itália. E é um lugar muito especial. Eu fiz alguns cursos ali, eu fiz assim uns 6 anos seguidos, 6 a 8, não me engano, não me lembro. Fiz 6 a 8 anos seguidos de cursos de regência com o Karabuchevsky, que é meu professor. E foi uma coisa bem interessante, bem legal ter feito esses cursos com ele, assim, e ter conhecido a Itália, que é um dos países mais lindos e incríveis do mundo, principalmente no que se refere à arte, à beleza, à arte, sabe? Imagina, você está em pintura, Florença, ali tem escultura, você música. pode ficar 3 anos em Florença que você não consegue dar conta do acervo artístico que tem em Florença. Não estou nem falando só das outras cidades, não estou falando das outras cidades, só de Florença, inacreditável. Assim, imagina as outras cidades, né? Roma, Milão, enfim, Nápoles. A Itália é um país muito especial. Agora, então isso foi a minha... Agora, claro que eu regi em muitos lugares do mundo. E já visitei muitos lugares do mundo, como Japão, por exemplo, Noruega, lugares da Suécia. E claro, França, Alemanha, óbvio, morei lá, mas... Enfim, mas esses 2 lugares foram os meus 2 lugares de estudo, propriamente ditos, né? Riva del Garda, na Itália, e Berlim. Demais. Uau. É necessário a gente sair um pouco daqui do nosso país, né? Tem bons cursos, mas é muito bom a gente ter a visão lá fora, até pra gente também olhar mais para dentro e dar valor também. Eu acho que para a gente dar mais valor ao nosso... Quem nunca saiu não dá muito pra dentro, você tem que sair um pouco, aí você volta, olha, né? Mais ou menos isso. E deixa eu ver a outra. Pode falar. Eu te falo uma coisa que eu acho bem significativa. Eu estava pensando outro dia, conversando com a minha mãe, na relação que a viagem ela tem com a gente, o viajar, né, o conhecer outros lugares, é uma coisa tão importante, mas tão importante, Ana, assim, sabe? Porque você conhecer outras culturas, você conhecer outros países, sabe? Olha, estão dizendo aqui que é importante dizer que meu professor Isaac estudou na UFBA, ou seja, o Isaac foi aluno da UFBA, ou seja, é tudo interligado. A Bahia manda nesse Brasil inteiro, gente, é tudo interligado, é verdade. É verdade. De mansinho, de fininho, né? Quietinha, mas inteira. É a mãe do Brasil. Bahia é a mãe do Brasil. Mas, enfim, o valor que a viagem tem é tão importante que eu fico pensando que talvez, se todos conseguissem viajar mais, a gente não teria certos problemas que existem hoje. Inclusive políticos, inclusive, sabe, o brasileiro, ele não tem ideia do quanto ele é importante, rico. Não, assim, mas do quanto ele é maltratado muitas vezes, não só pelos seus governantes, mas muitas vezes por empresas que aqui nesse país pois é. Passou um rabo de gato nesse aqui, país. Pois é, eu tô vendo que tem sextou ali. Mas assim, eu vejo que existem, que ao meu ver, assim, muitas vezes existem empresas que nos tratam, nós brasileiros aqui, diferentes. Ou seja, como pessoas diferentes. Ou seja essas empresas muitas vezes
repetem o procedimento colonialista que um dia foi implantado aqui por Portugal, sabe? Então a gente como colônia de exploração, a gente ainda tem muito a lutar contra, né? Assim, eu vejo isso, por exemplo, numa bandeira de cartão de crédito ou num servidor de internet, e principalmente no valor dado à vida de cada cidadão, entendeu? O valor à vida no Brasil é muito, muito parco, ele é muito pequeno, né? A gente hoje vê o padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo tomando pedrada por ajudar morador de rua, enquanto tem gente que em um dia ganha 500 mil reais numa bolsa de valores, com simplesmente movimentando ativos. Gente, é o fim da picada isso, sabe? É um país muito desigual. E é um país que, na verdade, muitas vezes, por as pessoas não saírem de onde elas estão e não poderem, não é lhes facultado esse poder de sair do lugar onde elas estão, elas acabam se conformando com esse tipo de procedimento, entendeu? Então é isso, a gente é conformado. E aí qualquer coisinha, por exemplo, você vê esse auxílio emergencial aí hoje, dado pelo governo, que inclusive o governo não queria dar, que foi a oposição que colocou ele em voga. O governo hoje lucra com isso porque as pessoas não têm nem ideia que, na verdade, aquilo ali é um dinheiro delas. É um dinheiro delas, elas tinham que ter direito a isso. Se não fosse para elas, estariam indo para a piscina de deputado em Brasília. Enfim, eu sou uma pessoa que decidi, Ana, por mais que possa parecer aqui nessa live um pouco amargurado com o que eu estou vendo, acabei de voltar de Portugal agora, e obviamente que meu olhar fica muito mais aguçado. Mas eu sou um cara que, quando voltei de Berlim, eu decidi ficar aqui no Brasil. Eu decidi lutar pelo Brasil. Eu, quando decidi, sabia de todas as desvantagens, entendeu? Sabia que quando você está aqui no Brasil, o próprio brasileiro muitas vezes te olha com desconfiança. Te olha falando assim, mas se ele tivesse dado certo, ele estaria em outro país, entendeu? E não, assim, eu tive a oportunidade de ficar lá, foi uma opção ficar aqui, entendeu? Mas a gente sabe, mesmo sabendo disso tudo, mesmo sabendo que não é a minha pretensão ter essa coisa esse glamour da carreira intercontinental, não é uma coisa que eu nunca pretendi ter, sempre pretendi lutar, e a minha vinda para a Bahia teve muito desse intuito também, sabe? De pensar assim, poxa, Bahia é um lugar que precisa muito e é um lugar que tem um manancial gigante artístico e que a gente precisa explorar e que a gente pode utilizar isso em prol do povo, sabe? As pessoas falam para mim assim, você torna a OSBA popular. Claro, a OSBA hoje, a Orquestra Sinfônica da Bahia, é uma orquestra popular no sentido de popularizar a música clássica. Ela populariza a música clássica, entendeu? Ela consegue tornar acessível na linguagem, acessível em todos os sentidos, entendeu? É isso. Você fala assim, eu lembro da Chiquinha Gonzaga, que as pessoas não entenderam, né, a música dela, não valorizaram tanto Chiquinha Gonzaga, e ela, nossa... E a Gonzaga brasileira, mulher. Brasileira, cara. Ainda mulher, é difícil, né? Assim, o machismo, ele é muito estrutural ainda na música, né? Principalmente na música de concerto, ele ainda existe de uma forma muito visceral e precisa ser combatido. São obras lindas. Vila Lobos. Nossa, a gente tem muita gente boa, né, Carlos? Cita alguns aí. Aliás, você colocou uma história outro dia com uma fantasia para saxofone do Vila Lobos que eu adoro, acho maravilhosa. Já toquei tantas vezes, assim, já assisti tantas vezes, melhor dizendo, porque a fantasia saxofone eu nunca regi, não. Mas com Paulo Sérgio Santos tocando e com tanta gente boa tocando aquilo, Léo Gandeman tocando aquilo, maravilhoso. Então, gente, olha, o Brasil ele é cercado de pessoas incríveis pra gente escutar, né?
a gente tem primeiro uma música popular, para mim, é a melhor do mundo. Para mim, nem a americana, que é incrível, consegue superar a música brasileira. Eu acho que a gente só não é a mais importante do mundo por causa do nosso poderio econômico, que não é igual ao poderio americano. Mas se nós fôssemos o poderio tão organizado, né? Exatamente. Muito organizado, bagunçado. Exatamente. O poderio americano, ele transforma a música deles na música mais importante. E a música americana é incrível mesmo. Mas a música brasileira, sabe, ela... Pra mim, é a música mais linda do mundo no que tange a música popular. Na música clássica, é claro que nós não temos uma tradição secular como tem outros países da Europa, assim, sabe? E é claro que era muito complicado. O Brasil de 1750 não era a mesma coisa da Alemanha de 1750, né? Então, é claro que, por exemplo, a gente pode dizer que nossos artistas não são tão numerosos quanto, por exemplo, são na Itália, na Alemanha. A gente não tem um Vivaldi, a gente não tem Bach. Mas Villa-Lobos é um cara que tem uma obra tão vasta e tão incrível, e tão a nossa cara. Porque Villa-Lobos é aquele cara que ele... Vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, Carlos Gomes, né? Que é um compositor incrível, Carlos Gomes. Mas Carlos Gomes é um compositor que foi para a Itália e se dedicou a uma estética italiana, a estética da ópera italiana. Ele se dedicou a compor óperas como Verdi compunha. E o que ele colocava de brasileiro? Colocava os temas brasileiros, como, por exemplo, Guarani, como, por exemplo, enfim, Fosca, mas colocava ainda dentro de uma estética italiana. Já Villa-Lobos, ele falou assim, ele chegou na França, ele falou assim, eu não cheguei aqui para ensinar, eu não cheguei aqui para aprender, eu cheguei para ensinar. Ou seja, para mostrar o que era o Brasil, sabe? Ele colocou o índio na música dele, ele colocou a floresta, que hoje está aí queimando, infelizmente, ele colocou na música dele. E foi um cara que realmente mostrou esse Brasil de uma forma muito visceral, de uma forma muito verdadeira. Agora, a gente tem, por exemplo, Guerra Peixe, que é esse compositor maravilhoso que poucas pessoas conhecem. Tem uma sinfonia dele chamada Sinfonia Brasília, que é incrível. No YouTube tem uma obra comigo do Guerra Peixe chamada... Poxa, agora me esqueci. Mas tem uma obra no YouTube, se você digitar Carlos Prazeres, Guerra Peixe, você vai... tem uma obra que eu estou confundindo agora com o Memorial da Inconfidência, mas não é. É uma obra que tem vários quadros de Portinari. Tributo a Portinari. Tributo a Portinari. Vários quadros do Portinari. É um compositor incrível, um dos meus preferidos. E um compositor que fez uma ponte maravilhosa do clássico com o popular foi Radamés Inhatlen, que trabalhava, se não me engano, na Rádio Nacional e era responsável por inúmeros arranjos. E Inhatlen, ele tinha esse poder de construir uma coisa que você diz assim, isso não é música popular, isso não é música clássica, isso é um híbrido maravilhoso, que pega o melhor dos dois. E na cola dele, nós temos um cara hoje que é absolutamente genial, e que é um dos meus compositores favoritos no Brasil, que é o André Memari, paulista. O Memari, que é um pianista que toca vários instrumentos, toca violino, toca tudo. A gente recomendou uma obra para ele aqui na OSBA chamada A Viagem de Gabriela, em que tem narrador e soprano, uma coisa mais linda do planeta essa obra. É uma das coisas mais lindas que eu já ouvi ultimamente. E o Memari, só que A Viagem de Gabriela não está disponível ainda. Não está, infelizmente. Mas a gente vai disponibilizar em breve no YouTube. A gente está mexendo ainda, dando os últimos ajustes nela. Mas o Memari é um dos caras muito geniais hoje.
o Memari, ele trabalha com música popular, ele trabalha com música clássica, ele trabalha e faz o que você quiser. E ele é incrível, ele é um músico mesmo, um músico. E ele é um artista, assim, na concepção que a gente tinha do artista renascentista, né? Aquele cara que tem vários instrumentos em casa, toca eles todos, vai desde o sintetizador até o cravo. Ele subverte a ideia de tempo. O Memari é muito incrível, gente. Mas um dia vou fazer uma live aqui só de Viagem da Gabriela, mostrando para vocês essa obra incrível, cheia de coisas maravilhosas. Mas o Memari tem muita coisa disponível por aí, tanto no pop quanto no clássico. Então a gente tem aqui na Bahia vários compositores maravilhosos, como Paulo Lima, que é um cara maravilhoso, incrível. O Wellington Gomes. A gente tem o João Guilherme Ripper, que é um compositor muito maravilhoso também, que fez agora Cartas Portuguesas, uma obra maravilhosa. Ele fez a Tragédia da Piedade, que a gente fez aí na Petrobras Sinfônica, é um compositor incrível. Bom, a gente tem tanta gente maravilhosa, Fernando Moraes, lá de Campinas, a gente tem tanta gente incrível. É uma infinidade, Santos, uma infinidade de gente boa. Pedir nomes. Que merece ser te pedi tipo 3 nomes, você me citou 10, quase 15. Olha que maravilha, a gente não sabe nada, viu, dos nossos músicos, nossos compositores. Que bom que a gente possa, todo mundo pode sair dessa live aí aumentando o seu repertório de música de concerto aqui no Brasil, com muito orgulho. Nós precisamos nesse momento, gente. Não podemos desanimar. Temos aí, vamos se aproximar, acho que estamos nos aproximando aí de 150 mil mortes da Covid, dá uma baixada de ânimo, tá aqui no Brasil. Não, né? E agora eleições, hein, Carlos? Eleições 2020 para prefeito, governador. Ai, agora meu Deus do céu. Ai, Jesus. Vamos ver se o Rio de Janeiro espanta essa maldição aí que está ocorrendo aí nesse lugar. Tão triste ver meu Rio nesse nível, mas tudo bem. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima valendo. É sobre... 500 mil. Uma viagem para Berlim. Vem cá, você também faz lives, né? Você deu uma parada? Você tem, como é que é o nome? É um nome bem legal. Eu fiz uma live chamada Prazeres da Madrugada. Prazeres da Madrugada. Achei que era Prazeres de Quinta, não? Não, é Prazeres da Madrugada. Porque, olha, vou te falar, hein, cara, pode ser um excelente nome para essa volta, hein? Prazeres de Quinta. Porque era quinta-feira à noite mesmo a live. Prazeres de Quinta. E eu fazia, só que aí era Prazeres da Madrugada. Só que o que aconteceu? Eu perdi a minha madrinha e ela estava em Portugal e eu fui tentar ajudá-la. Ela estava internada com câncer no pulmão. Eu fui tentar ajudá-la e não consegui chegar a tempo. Então fiquei um tempo lá em Portugal ajudando meu primo e aí, na verdade, acabei não voltando. Mas tô vendo aqui uma galera pedindo a volta do Prazeres da Madrugada ou Prazeres de Quinta. A gente bota os dois. Esse nome aí você escolhe. Faz uma votação com o que eles preferem. Prazeres de Madrugada. Pois é. Que comédia. Vamos lá, gente. Se vocês pedirem muito, eu volto. Prometo. O pessoal vai pedir. Porque é necessário, Carlos. As pessoas têm que saber mais dessas músicas que ninguém conhece. Foi essa live começava. Ela era concorrente da Tereza Cristina. Eu devia tirar umas 60 pessoas da live da Tereza Cristina. A live da Tereza Cristina é engraçada. Ela faz madrugada também, né? Ela faz madrugada também. Pois é. Ela é ótima. Olha, eu vou fazer a última pergunta, porque daqui a pouco eu tenho que chamar meu parceiro e o Instagram corta a gente, né? Corta Não, tudo bem. Então a gente tem que sair antes que ele nos corte. Vamos lá. Como é estar à frente da Orquestra Sinfônica da Bahia? Porque você é carioca e tá lá, né? E o Rio de Janeiro tem de Bahia, né? A gente sabe e tal. Mas como é que tá sendo para você ficar à frente da Orquestra Sinfônica da Bahia? Olha, eu outro dia fiz uma história aqui dizendo que eu e a Osba, a gente vai completar 10 anos de casados agora em março de 2021. Tomara que a gente já possa, todo mundo vacinado, fazer um concerto comemorando essa data. Foi no dia 16 de março de 2021, o dia que eu comecei aqui na Orquestra Sinfônica da Bahia. Não, 2011. Desculpa, de 2011. Dia 16 de março de 2021,
Vou fazer uma década de Bahia. Já pensou, Ana? Uma Já década pensei demais. de Bahia. E detalhe, você é de março também, né? Seu aniversário é em março. Eu sou de peixe, eu sou pisciano. Gente, eu sou pisciano, ascendente em aquário, lua em aquário, Vênus em aquário. Agora o papo astrológico. Que Ó, comédia. tem o nosso fã-clube aqui que vai fazer 3 anos. Já viu uma orquestra com fã-clube? Eu acho que demais. isso responde a tua pergunta, que é uma orquestra que tem um fã-clube é uma orquestra que só pode ser uma orquestra abençoada e maravilhosa. Estar à Sucesso. frente da OSBA é uma das maiores felicidades, talvez a maior da minha vida, porque é uma felicidade muito intensa e uma troca muito maravilhosa. Eu acho que é um projeto que eu dei minha alma e que eu dei minha vida por ele e é muito bacana de ver como esse projeto está subindo. Hoje ele sobrevive sem mim. Isso é uma coisa maravilhosa de ver. É incrível. A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tem uma equipe incrível e são músicos incríveis também. Então eu fico muito feliz de estar à frente dessa orquestra. Eu acho que é só felicidade. Uau! Outro dia você estava gravando, né? Uma chamadinha. Você fez também. Você fez um. Você falou alguma coisa. É um programa novo que vai aparecer por aí? Da OSBA? Olha, a OSBA todo dia tem programas novos. Né? Assim, na verdade, a gente está fazendo agora um concerto que é um concerto mas virtual, plateia virtual. Então a gente grava e leva ele virtualmente. Então eu acho que é terça-feira que vem, se não me engano, posso estar dando a dica errada, porque eu sou um cara péssimo para horários e tudo, mas vocês têm que ficar ligados no Instagram da Orquestra Sinfônica da Bahia ou no do OSBA Fã Clube, OSBA Fã, olha que nome lindo. E aí a gente sempre posta lá. Mas assim, aí vai ter esses concertos, aí tem OSBA Talks, tem o OSBA Mix, que a gente junta várias coisas e leva. Tem tanta coisa bonita assim acontecendo, mesmo na pandemia, uma orquestra que sabe se recriar, ela sabe se reinventar o tempo. Saiu. Quase que saiu. Eu falei, opa, ele mexeu aí. Não. Saiu. Sem querer. Fui ajeitar. Não, é que a gente fica tentando ajustar. Melhor. Eu, por exemplo, tô torto. Eu tô assim, ó, Carlos. Eu queria ficar, se eu ficar reto, eu vou ficar cortado. Tudo bem. A gente fica assim, tudo bem. Se mexendo. Mas olha, então tá, né? Maravilhoso conversar com você. Eu aqui no Rio, você na Bahia. Eu que agradeço. Muito bom. E, poxa, que bom te rever, sabe? A gente era super amigo no prédio. Gente, espero que todos estejam bem. Inesquecível. Vocês com aquelas roupas de Batman, Super-Homem. Aí a gente gostava de jogar ovo no prédio de baixo. Você lembra disso? E eu era danada. Nossa, era muito... Aqui em casa não tem ovo, tá? Vamos pegar ovo na casa de não sei quem. A gente era muito pra virada, né? Eu jogava papel higiênico molhado no ônibus. Jogava ovo no prédio do vizinho. Tocava campainha e saía correndo. Eu posso dizer assim que eu fiz todas os meus radicalismos da minha infância, assim, depois. Aí eu já me queimei com 1 ano de idade, eu tenho uma queimadura aqui, ó. É mesmo? 1 ano de idade. 1 ano de idade. Depois até uma delas eu fiz uma tatuagem em cima, mas também é uma cicatriz. Caramba! Então, assim, eu tenho essa coisa já de ser meio capeta desde moleque. Meio levado. Mas, gente, lembrei do Maurício, meu irmão, e do Felipe, né? Seu irmão. Lembro. Eles brincando, cara, no corredor lá de casa. Eles pegavam os cintos da minha mãe, do armário, cinto de pano, e ficavam imitando bichos, andando e fazendo... Gente, pois é. Inesquecível, se eu conversar com o Felipe. Não, tem várias... a gente era muito, muito criança, né, naquela época. Que bom, né? Que a gente envelheceu bem. Estamos jovens para essa sociedade. Jovens. É isso. Estamos produtivos aí para essa sociedade que tanto precisa disso, precisa de divulgação na arte. Parabéns pelo seu canal aí, cara. Que legal. Divulgando a arte. Que bonito. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Uma honra ter você aqui com a gente. Toda e para te achar Instagram e no YouTube, né?
Só No colocar YouTube Carlos também. Eu tenho que dar uma alimentada nesse meu canal no YouTube, porque eu acho que nem sei postar coisa no YouTube direto. Mas no Instagram, com certeza, eu sou super ativo. Instagram e Facebook. Ah, Assim, no Instagram eu não falo praticamente nada de política. No Facebook é meio a meio, é 50% música e 50% política. No Twitter é praticamente 90% política e 10% música, que aí lá que eu vou, ó, brigar. Então, se vocês quiserem conhecer o lado político desse maestro aqui, vão, por favor, pro Twitter, porque lá eu não consigo me segurar, não consigo me segurar. vou conferir. Carlos, obrigada. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Ótimo papo. Obrigado, viu? Ótimo papo. Então, até a próxima. Até a próxima. Beijão, Ana. Beijão. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Muito bom estar com você.